Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a entrevista de hoje começa com uma surpresa para mim. Porque eu entrevistei o professor Lúcio Ferracini, que é presidente da Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama. Vem ver! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma. Eu sou estudante de Psicologia da FMU e eu estou entrevistando os professores, porque nas férias a gente fica stalkeando os professores para saber quem eles são. E agora a solução é perguntar diretamente para eles. Então eu queria agradecer a presença do professor Lúcio Ferracini. Muito obrigada, professor, por estar participando. Obrigado você pelo convite. Acho que é uma honra, né, de por estar num momento como esse, com ou sem pandemia, mas que a gente acaba se aproximando e sabendo um pouco mais uns dos outros. E, bom, nós vamos conversar sobre isso aí, durante esse nosso tempo aqui. Então eu vou começar te perguntando, quem é o Lúcio? Então, eu nos bastidores te pedi para você trazer um objeto, e eu também trouxe. Então eu vou começar, depois você traz os teus aí. Tá. Eu estava na dúvida, né, porque embora a gente planejou, mas a gente não ensaiou. Acho que e o que eu vou acho que compartilhar com você e com aqueles que te ouvem, te assistem, te acompanham, acho que é um pouco disso, né? Então, eu estava na dúvida e escolhi dois. Vou pedir para você escolher um dos dois. Eu quero a boneca. Tá bom. Então, eu vou começar a falar então quem sou eu através dessa boneca. Então, ao invés de eu usar a boneca na terceira pessoa, é como se eu emprestasse o meu ser, emprestasse a minha voz para que a boneca pudesse falar. Depois a gente vê onde é que isso vai dar, o que isso tem a ver com psicologia, com formação, com ser Lúcio também, que foi a tua pergunta. Bom, então aqui eu sou a Frida, a boneca do Lúcio, tá? E estou aqui para conversar. E o Lúcio, para mim, né, já que eu estou um tempo com ele, eu estou com o Lúcio aproximadamente 1 ano. O Lúcio é alguém que eu diria que ele é um amante. Ele é um amante da vida. Então, ele me conheceu até assim, ou pelo menos ele foi atrás de mim no México há 2 anos atrás, para saber se o que ele via na televisão, ouvia falar aqui sobre a cultura mexicana, principalmente sobre o Dia dos Mortos, se era real. Né? Ele viu um filme aqui chamado Coco, em português A Vida é uma Festa, e ele foi lá para conhecer. E aí ele conheceu a minha casa, ele conheceu pessoas por lá, e esse é um pouco do Lúcio. O Lúcio é viajante, o Lúcio é curioso, o Lúcio é amante de música, o Lúcio é amante de culturas, o Lúcio gosta de violão, toca um pouquinho. Bom, mas eu estou aqui. Se você quiser perguntar, aproveita que eu estou falando. O que mais você quer saber desse Lúcio aí? Bom, eu gostaria de saber onde exatamente o Lúcio te encontrou e por que ele te escolheu como lembrança do México. Legal. Na verdade, embora eu tenha uma origem mexicana, eu sou nordestina, porque eu fui feita por umas mulheres de uma cidade chamada Crato, no sertão do Nordeste. E o Lúcio depois vai contar para você um pouco da abordagem que ele segue. Ele estava num congresso lá, mas ele aproveita os congressos para viajar e conhecer lugares, gente, cultura, né? E aí ele conheceu um coletivo de mulheres que faziam bonecas, e aí foi lá que ele me viu, entre outras tantas bonecas. Então foi assim que eu cheguei. Agora, o Lúcio, ele vai te falar que ele é ligado à psicologia hospitalar, né? A questão mesmo da finitude, e aí a minha história para ele encantou muito. Porque eu tenho uma história mesmo de superação da morte, através da arte, que o Lúcio gosta muito. Então, foi assim que eu vim fazer parte da vida dele. E, por um acaso, o Lúcio já te contou por que ele escolheu a psicologia? Olha, verbalmente não me contou, mas, assim, no convívio com ele era super jovem quando ele decidiu. Ele tinha 17 anos. O Lúcio tem 48 agora, daqui a pouco 49, daqui a poucas semanas. E aí, ele tinha, acho que, uma atração, uma simpatia, alguma coisa que não tinha muito nome. E ele, então, namorava, acho que, a ideia da psicologia. Não teve grandes assim, professores, alguma coisa muito mais intuitiva no primeiro momento. E quando ele tinha 17 anos, então, ele teve todos os motivos para não fazer psicologia, que tinha até naquela época, isso em 87, 88,
uma grande campanha contra a psicologia. Por que isso não dá dinheiro? Parece que nós não estamos falando de 2020, mas era por volta de 88. E ele falou assim, olha, ele usa ele sempre se recorda disso. Se eu estou jovem, se não for isso que eu quero, eu tenho tempo para mudar. E nesses aí 30 e poucos anos, ele continua casado com a psicologia e feliz. Muito bem. Tá. Eu vou dar licença aqui para vocês poderem conversar, mas eu estou à disposição para novas e futuras conversas, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, prazer te conhecer. Daqui a pouco eu encaixo essa história da boneca aqui, desse jogo, no meio disso. Mas já que nós estamos aqui, eu também pedi para você escolher um objeto seu. Eu queria então saber com quem que eu estou conversando aqui, né? Embora tá bom, eu sou entrevistado, tenho um papel definido, mas eu gostaria de saber onde é que eu estou. Bom, eu também trouxe uma escultura. Deixa eu ver como que eu mostro ela aqui. Tá ótimo aí, tá ótimo. Você deixou antes. E falo sobre ela? Eu gostaria que você emprestasse a sua voz para essa escultura. E eu quero conversar um pouquinho com essa escultura, né? Então, eu gostaria de saber quem é você, escultura. Quem é você, escultura, que a Patrícia escolheu? Me conta de você, escultura. Eu sou uma escultura como muitas que existem como eu, não sou exclusiva. Eu fui encontrada no balcão de uma loja, mas fui eu que chamei a atenção da Patrícia, e ela me escolheu. A Patrícia me adquiriu no momento que ela tinha acabado de divorciar, e ela estava decorando a casa dela, e como eu sou uma mãe segurando um filho, isso mexeu muito com a Patrícia, e por isso ela escolheu como uma peça para ser colocada na sala. Então, você vê como é que a gente, como é que você, né, escultura, pode contar sobre as pessoas, sobre aquelas pessoas que você tem aí por dona, né? E esse é um jeito que eu trabalho, eu luço, sabe, escultura, de tentar também, em alguns momentos, usar de objetos intermediários para a gente conhecer um pouco a história das pessoas com quem a gente convive. Podia ficar conversando aqui com você bastante, escultura, né? Se fosse o nosso objetivo, se isso fosse uma sessão de terapia, ou se isso fosse realmente uma sala de aula. Às vezes, um objeto intermediário facilita a conversa. E aí, nesse momento, eu acabo utilizando, né? Te agradeço muito, escultura. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a Patrícia. Capricha uma mensagem antes de você ir embora. Ninguém nunca me pediu para criar nada antes, então... Bom, queria deixar uma mensagem para a Patrícia, que eu sempre vejo o amor dela com o filho, e que isso, apesar de eu ser uma escultura de metal, isso me aquece o coração. Tá bom. Obrigado, escultura. Até uma próxima ocasião, agradeço. Tá bom? Que legal, Lúcio. Juro que não vou mais subverter o encontro, tá bom? Eu vou me manter no papel de entrevistado agora. Não, mas eu gostei. Eu sempre leio, né, alguma coisa sobre psicodrama, mas eu acho que eu nunca tinha vivenciado, e realmente é isso que você colocou. Como você colocar um objeto muda, né, a conversa, o discurso, bem legal. Gostaria que você falasse mais sobre isso. Tá bom. Isso eu acho que é uma palavra muito chave, assim, para essa conexão, assim, eu não estou falando aqui só da abordagem, eu acho que para mim a escolha até pelo psicodrama se dá por uma filosofia de vida mesmo, né? Você usa a palavra criatividade, e este é um dos pilares centrais teóricos do psicodrama, né? Você viu que assim, eu tinha conversado com você trazia um objeto, então houve um planejamento, não foi uma coisa aleatória que eu falei, pega um objeto aí agora. Então, é um trabalho, uma abordagem que tem um planejamento, em toda uma construção teórica, mas a forma que vai ser desenvolvida, aí vai muito dessa criatividade, vai muito desse espontâneo. Espontaneidade essa que o mundo está nos pedindo muito fortemente, né? Eu acho que a gente tem mais incertezas do que certeza sobre qualquer assunto que a gente venha transcorrer aqui. Quanto tempo a gente vai ficar em pandemia? Quando é que nós dois vamos poder nos conhecermos aqui ao vivo, em cores, né? Fisicamente? Então, assim, são coisas que a gente não tem resposta. E aí, eu acho que o psicodrama me alimenta muito nesse momento, enquanto suporte aí para a vida, né? Que legal. E você atende clínica com o psicodrama ou você faz mais social, grupos? Essas diversas frentes mesmo, né? Assim, eu estou na FMU, né? Tô 1 ano e meio dentro de sala de aula.
né, dentro de sala de aula, mas o meu caso com a FMU é mais antigo, tem mais alguns anos, né? Então, assim, eu estou com turmas de terceiro semestre, esse semestre eu tinha uma turma mais nova, assim, turmas de sexto semestre, que é técnica de pesquisa, mas eu fico muito mais com os último ano, nono e décimo, né? E, por vezes, eu utilizo desses recursos, dessas ferramentas do psicodrama. A filosofia sempre me acompanha. A visão de ser humano sempre me acompanha. Então, uma visão de ser humano forte é que sem o vínculo nós não somos ninguém. Então, assim, por exemplo, a psicanálise tem um norte conceitual, né, que é o inconsciente. Para o psicodrama, são as relações. Então, um pressuposto básico é, sem relação, o ser humano não existe. Tanto é que você me pergunta aqui quem sou eu, né, com base, eu vou te falar, sou professor, eu sou filho, você me pergunta, você também é psicólogo clínico? Então, você está me falando das minhas relações, dos meus papéis. Então, isso parte. Mas você me perguntou mesmo assim, o campo de atuação. Então, eu estou na FMU e utilizo mesmo essa abordagem que me norteia. Estou no consultório também. E até pouquíssimo tempo, até janeiro, eu estava atuando no hospital, né? E aí, em função da pandemia, eu fiz uma migração para estar mais como acompanhando estagiários e não tanto mais na assistência, como eu fiz até janeiro. Então, no momento, não estou atuando dentro do hospital. Mas durante 25 anos da minha vida, eu atuei como psicólogo hospitalar. Então, eu estava dizendo também que eu acabo utilizando o psicodrama, né, em todas essas frentes, né? Então, seja no atendimento individual, no consultório, no atendimento de grupo, também psicoterapia, no desenvolvimento de equipes, por exemplo, com os alunos, né? Então, a gente vai discutir casos de supervisão, e muitas vezes eu utilizo esses recursos para que a gente possa pensar na questão que o aluno está trazendo, seja ela para olhar melhor para o paciente, para olhar melhor nessa relação entre psicoterapeuta, informação e paciente, né? O desenvolvimento desse próprio papel, quais são as situações temidas que esse papel também carrega, né? Então, eu acabo norteando por diversas frentes, sim, tanto no individual quanto no grupo. E quando você faz a supervisão em várias abordagens ou os alunos escolhem fazer o atendimento com psicodrama? Tá, não. Olha, isso eu já fiz até uma colinha numa outra live que você fez, acho que você fez com quem? A professora Lia, se não me engano. Salvo engano, ela estava até comentando assim, que já está mais tempo do que eu aqui na casa, né? Tem 3 frentes, né? A psicanálise, o comportamental, cognitivo, muitas vezes, assim, tem assim, umas variações, e humanistas. Né? Então, eu vejo que assim, o psicodrama acaba se localizando dentro das abordagens humanistas. Né? Uma que tem até já um pouco mais de envolvimento na FMU é a Gestalt. E o psicodrama Gestalt, eles têm muitos pontos em comum, as técnicas são utilizadas, pressupostos, né? Então, E aí, quando o aluno vai fazer uma opção pela clínica, por exemplo, ele acaba tendo uma referência das possibilidades de acordo com linha de interesse, né, em que ele possa escolher. Então, assim, quando eu estou com alguma supervisão clínica, está dentro da esfera do humanista. Então, eu utilizo o pressuposto do humanista. Legal. E você falou que desde os 17 anos sabia que queria psicologia, mas psicodrama já era uma coisa natural para você ou você descobriu na faculdade? Então, eu fui descobrindo aos poucos. Eu não sabia, e eu sou feliz de não saber. Eu lembro de uma situação assim, e aí você conversou com a professora Manuela, eu vi só 3, tá? Eu só stalkei 3, tá? Porque não tive tempo, não teria stalkado muito mais, porque eu acho que é um trabalho muito belo que você desenvolve aqui, tá? Obrigada. E aí a Manuela trazendo uma reflexão que, assim, é legal, porque eu vim para conhecer um pouco qual era a proposta, e eu saí aprendendo um monte de coisa, tá? Então, uma das coisas que eu aprendi quando a Manuela traz, assim, esse nosso cuidado, temos que estar atento de repente, não fecharmos uma igrejinha, né? E eu lembro quando eu entrei no primeiro ano da faculdade, em 89, que aí quando eu falo 89, vem várias músicas na minha cabeça, várias cenas, vem eleição direta já, sabe? Vem assim... Eu sou dessa mesma época, Fernando então. Collor de Mello e Lula, sabe? Vem uma série de coisas orbitando. Vem Estatuto da Criança e Adolescente, surgindo em 1990. Então, tem uma série de coisas. Então, e uma coisa, acho que vem que você está me falando, é a sala de aula da faculdade, e alguns colegas dizendo assim, eu sou
tal teórico, né? Assim, eu olhava assim com uma admiração e uma surpresa também, assim, como é que ele já consegue saber o que ele é? Assim, né? Olha, o que ele é, não, o que ele vai ser. O que ele é estudante, né? Acho que isso é legal. Né? Acho que a gente não é um projeto. A gente é o que é já, mas assim, o que vai vir a ser? Eu não sei. Então eu não sabia. Eu sabia que eu gostava de gente. Eu não sabia nem disso que se ia dar certo. Eu gostava de gente, gostava de relação, não queria trabalhar com coisas, com máquinas, não queria trabalhar com produtos, eu queria trabalhar com pessoas, né? Diretamente. Então essa é a única coisa que eu sabia. E eu trabalhava até num banco nessa época e não estava feliz, não estava bem, não estava realizado, não me satisfazia, não me alimentava. Eu alimentava a barriga, sim, mas não me alimentava a alma. Uhum. E aí, então, eu saí desse banco e eu precisava trabalhar. Fiz uma faculdade privada. E aí, então, fui buscar algum tipo de estágio, alguma coisa que me desse também um recurso financeiro. E fui trabalhar com crianças e adolescentes. Como estava nessa transição do ECA, meio surgimento do Estatuto da Criança e Adolescente, e existia, eu não sei como é que está atualmente, ainda deve estar mais enfraquecido, por uma questão de políticas públicas atuais, mas existia umas instituições que acolhiam crianças e adolescentes com família, mas geralmente em bairros mais periféricos. Então, na hora que essa criança e adolescente não estava na sala de aula, não estava na escola, eles tinham esses clubes, esses espaços chamados orientação socioeducativa, ainda ao menor, depois mudou de nome, onde eles tinham alimentação, tinha atividades física, tinha atividade cultural, tinha acompanhamento escolar, e eu era um educador de 18 anos, que gostava muito de teatro e música, então eu trabalhava com esse grupo, com teatro e música. Né? Então aí, assim, como eu trabalhava com teatro e música, e eu usava um jeito muito intuitivo de fazer. Então, por exemplo, como eu era vinculado ao Hospital Santa Marcelina na época, que tinham várias equipamentos desse em São Paulo, mas eu acabei indo para o Santa Marcelina, em Itaquera. Então tinha uma questão religiosa forte. Então tinha a Páscoa. E aí vamos fazer a peça de Jesus, né? Páscoa de Jesus. Tá? Eu tinha um grupo de 30 jovens, assim, de 12 anos, né? E assim, como é que eu vou ter a concentração e atenção de 30 para montar um trabalho? Bom, a peça de teatro facilitava. Metade queria participar da peça, metade não queria. E como é que eu faço, né? E aí eu convidei os outros 15 que não queriam para serem assistentes de palco. Olha que poder que eles iam ter. Eles iam mandar. E aí eles concordaram. Mas a partir do momento que a peça ia acontecendo, um assistente de palco queria ser ator. Maravilha. Era mais um lá. E aí, assim, de repente, não importava. De repente era alguém muito tímido, que não tinha jeito, ele ia ser aquele que ia ser o dono da casa que Jesus ia fazer a última ceia. Olha só, o dono da casa que cedia a casa para Jesus. Então, assim, ia criando peça. E quando a peça, de repente, alguém estava com uma dificuldade de entrar num determinado papel, eu falava uma coisa, eu falava o seguinte, eu sento aqui no meu lugar de diretor, porque daí ele vai estar concentrado, ele não vai estar correndo, né? E eu ia tentar fazer um outro jeito, ali um personagem para ele pegar um jeito. Essa forma de se colocar no lugar do outro, que eu usei até com você nesse jogo agora há pouco, né? A gente sempre, mesmo assim, você se colocou no lugar do objeto, eu fazia intuitivamente, depois fui descobrir que no psicodrama isso tinha todo um respaldo metodológico. Então eu fui descobrindo aos poucos. Acho que por isso até a questão da humanista, essa coisa que vai se formando ao longo do caminho. E aí na faculdade, eu tive numa disciplina de ética, uma demonstração do psicodrama. Então, nessa disciplina, a turma era dividida em subgrupo e cada um trazia alguma abordagem, alguma área de atuação da psicologia, e alguém trouxe uma psicodramatista. E aquilo me inquietou. Eu falei, o que é isso? Eu quero conhecer um pouco mais. Nunca tenho falado, olha, isso é maravilhoso. Não, lógico que me atraiu, mas gerou muito mais uma inquietação do que qualquer outra coisa. E eu fui atrás, e eu fiquei procurando, e eu tinha um amigo de sala, e naquela época estava surgindo uma coisa maravilhosa, chamada computador pessoal. Porque a gente fazia mesmo, a gente usava ainda alguns trabalhos ainda, no começo a gente usava em folha de almaço. E aí, mas tinha um colega que ele tinha um computador num trabalho dele lá, e tinha uma outra coisa chamada impressora matricial. E aí ele trouxe uma relação de escolas de psicodrama que tinha em São Paulo. E eu fui atrás, fui para conhecer. E a primeira coisa que eu quis fazer foi como a escola que eu escolhi, também intuitivamente, conhecer, tinha uma clínica escola, que era para os profissionais que iam querer ter essa especialização. Então, eles atendem, assim como a gente atende na faculdade, como é aluno, lá eles eram alunos, mas já eram profissionais, então eles atendiam. Eu falei assim, olha, eu quero experimentar na pele, deixa eu ver se essa coisa
transforma, né? Se mexe comigo também. E aí, desde 93, quando eu comecei, então, terminei minha formação em 94, eu, então, fiz 2 anos de terapia, só de terapia, então fiz individual, fiz grupal, e aí, em 95, eu comecei a fazer o curso de formação em psicodrama. E estou fazendo formação até hoje. Mantenho nessa escola até hoje, né? Então, estamos falando aí de 25 anos. Uau! Então, eu fiz a formação em psicodrama, eu fiz formação básica, que hoje é de 2 anos, depois fiz uma outra formação para ser professor, e depois uma outra para ser supervisor. Então, hoje estou nessa escola chamada Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama, que fica na Vila Mariana hoje está lá. E sou professor, e como é uma associação, todo mundo é dono. Existe uma gestão de professores, eu tô hoje como presidente da associação, dessa gestão de pandemia. Que coisa mais marcante. E a gente está tendo que se reinventar, né? Como é que faz formação? Assim como nós estamos tendo que se reinventar na sala de aula, na faculdade, né? Como é que a gente faz? Por isso que eu fiquei maravilhado com isso que você faz aqui, porque eu tive que me descobrir em 3 meses a entender de tudo isso aqui. E vocês estão fazendo atendimento dos pacientes online com psicodrama? Olha, se você me perguntasse isso há 4 meses atrás, eu ia falar que isso era uma blasfêmia, um sacrilégio, sabe, uma ofensa. Eu estava com medo de perguntar mesmo. Que Jacó Levin Moreno, que é o fundador, devia estar se remoendo, se revirando nada, porque ele é assim, ele nasceu em 1889, né? Então ele viveu até 74, e ele já falava do uso da televisão, trabalho de terapia na televisão, então assim, estava se revirando nada, né? Assim, mais um preconceito que a gente quebra a cara, sabe? De achar que de repente essa coisa que é bidimensional vai empobrecer, porque na relação, pensa na relação no consultório, você com o teu paciente lá na clínica, você consegue ver assim a textura dele, o cheiro dele, a velocidade dele, você consegue ver o pezinho dele, sabe, se ele está nervoso na hora que você fala alguma coisa, você está batendo o pé, aqui a gente não consegue, então há um diferencial, há uma diferença, mas não significa que invalide, né, que a gente não, né? Como a gente também aqui, nós nos combinamos, né, você no papel de discente ou docente, que a gente ia se encontrar presencialmente na faculdade, esse era o combinado. Mas aí rolou uma coisa no mundo, não é na FMU, é no mundo. Né? Porque assim, quando é que a FMU vai voltar a trabalhar presencial? Não é a FMU, é o mundo. E aí a FMU também vai responder diante do mundo, né? Então, nada disso. Acho que a gente tem que se descobrir, tem que se reinventar. Né? Quando você falou que seria nessa plataforma aqui, eu falei, uau, agora eu já conheço, porque a gente está... Amanhã a gente tem uma primeira live da BPS nessa plataforma, que a gente estava usando o Instagram. Mas o Instagram é mais restrito. Você está falando um pouco mais, tem que correr, senão você pode te derrubar. Aqui está mais confortável, eu acho mais agradável. Então, a gente foi se descobrindo, né? Eu, enquanto professor, enquanto psicodramatista na associação, e como pessoa mesmo, né? A gente está tendo que se reinventar. E um papel não está desprovido do outro, não está desmembrado do outro, né? Uhum. E eu acho que isso mostra o quanto, embora a gente esteja na psicologia, a gente também fica se limitando, né? Eu vejo que os professores tinham muita resistência em usar Blackboard, por exemplo. E agora vocês não tiveram escolha. E aí eu vejo muitos professores falando, não é tão ruim quanto eu imaginava, não é tão difícil quanto eu imaginava, eu já me acostumei, né? Então a gente tem que se permitir o novo. Eu acho que um que não deve falar isso, eu não assisti ainda, sei que você já conversou com ele, é o Daniel. E ele deve falar que foi maravilhoso. Não sei o que ele falou ainda aqui que eu não vi. Daniel Soares, ele adora o online, ele não quer voltar para presencial. Ai, que raiva dele. A gente sofrendo, desesperadamente sofrendo, ele parecia que estava na praia, assim, surfando. Ai, que delícia. E eu aprendo muito com ele. Porque ele comentou a questão da qualidade de vida e eu concordo com ele. Para mim, também, eu respeito, eu sei que existem realidades muito diferentes da minha, né? Então, eu respeito. Mas falando por mim, só de você não ter que sair de casa, pegar trânsito, eu ganhei muito tempo. Então, para mim, eu ganhei qualidade de vida,
né? Economizei maquiagem. Tem várias coisas aí que foram boas. Sapato. Não é? Roupa, tudo. Eu não sei se você ou eu estamos de sapato nesse momento, mas a gente abafa o caso. Eu tô com uma bota que eu jamais sairia na rua com ela. Mas é assim. Mas legal. E você está na FMU como professora há 1 ano e meio, mas você disse que a sua relação é mais antiga. Há 4 anos, né, então, eu tenho contatos docentes aí de ensino com a FMU. Por quê? Em função de eu ser alguém que, desde que eu me formei, eu atuo na área hospitalar, então eu atuo desde 95. Então, tanto a área hospitalar quanto o psicodrama me acompanham desde essa época, enquanto embasamento teórico e campo de atuação, desde 95. Em 95, então, como eu estava no Santa Marcelina, né, só que nessa área social, assim que eu me formei, eu prestei uma prova, e essa prova, assim, o curso de aprimoramento profissional, me parece que agora, que era uma instância do governo do Estado, não existe mais. Parece que desde o ano passado, questão de políticas mesmo, não existe mais. Ou pelo menos está em suspenso. Mas a residência multiprofissional, que é uma esfera federal, ela existe. É a mesma residência que o médico faz, assim, em termos de estrutura, até salário, a mesma estrutura. Então, desde então eu fazia o aprimoramento, migrei, então fiz o concurso e prestei, me tornei um aprimorando, também que o nome mudou, mas agora residente, né? E aí, eu comecei, então atuei como residente, como aprimorando no hospital durante 1 ano, e depois eu fui contratado, aí eu mesmo como psicólogo hospitalar. Você já imaginou, depois de 1 ano, você ter um olerite escrito psicólogo, que coisa? Olha, então, parabéns. E aí foi assim, né? E já atuava no ensino, porque você se torna alguém de um preceptor para desenvolver outros psicólogos que chegam depois de você, né? Depois que eu terminei o aprimoramento, e fui acompanhando com o psicodrama. Né? E aí, depois de 20 anos na Santa Marcelina, eu quis outros desafios. E aí eu saí de um hospital, que é um hospital de grande porte, eu falo que lá é cidade grande, porque assim, tem heliporto, tem transplante, né? Eu trabalhei com captação de órgão, com doação de órgão, com transplante renal, com UTI, né? E aí, por último, eu conheci o setor de cuidados paliativos. E aí, então, acho que eu estava meio cansado de cidade grande, e eu quis ir para uma cidade do interior. Eu fui para um hospital, em vez de 700 para 70 leitos, que é o Hospital Premier. Eu queria vivenciar uma outra realidade. Eu achei que gostaria de experimentar isso, né? Sou extremamente grato por tudo que eu vivi. Acho que, sim, uma necessidade de ter outros desafios. E aí, então, fui para o Premier e foi lá que eu conhecia a FMU, porque vieram alguns estagiários, alunos do último ano da FMU, né, há 4 anos atrás, buscarem estágio mesmo, né? Então, eu passei a ser preceptor deles lá, né? Ser supervisor deles no campo de estágio. E foi daí que eu conheci os alunos, Aí tinha uma professora que foi lá conhecer o campo de estágio, se era Vera, né, se era de verdade e tal, chamada Fernanda, que é a coordenadora da psicologia. E foi que a gente se conheceu, e depois de um tempo, houve a proposta de eu vir para dentro da FMU. Então, essa foi a minha passagem aí. Legal. A FMU foi a primeira universidade que você é professor? De maneira regular, sim. Mas, assim, como professor convidado, eu já tinha assim, algumas disciplinas que eu acabei fazendo em outras faculdades, sim. Né? E aí ficava exclusivamente com as aulas dos cursos de pós-graduação em psicodrama também antes disso. Mas como universidade, assim mesmo, professor universitário, com crachá. Com olerite, falando professor. Falando professor, assim. Na associação até tem, assim, tem o pagamento e tal, mas essa coisa assim, corriqueira. Né? E como que está sendo essa experiência para você? Ser professor universitário é algo que você almejava ou foi algo que a vida trouxe? Não, sim. Eu acho que as duas coisas a vida trouxe, mas eu almejava. Tem uma coisa oportunista nisso, que quando você ensina, você muitas vezes ensina, mas você sempre aprende.
Então, não dá para ser... É como a psicoterapia. Você, no papel de psicoterapeuta, acho que são dois P's muito semelhantes. O P de psicoterapia e o P de professor. Não dá para você sair igual. Quando você estiver saindo igual, está na hora de você fazer outra coisa da tua vida. Não dá. Por exemplo, eu vou preparar uma aula ou uma supervisão, seja o que for. Se eu tiver um livro, quando eu comecei a dar supervisão, eu te falei, né, minha formação é mais no humanista, eu tive que resgatar um pouco, no psicodrama, mas ele faz parte de um grupo maior. Ele vai integrar, por exemplo, a Gestalt, né? Ele vai integrar a humanista, esse grande guarda-chuva, a terapia centrada na pessoa, do Roger. Eu conheço, né? Agora, assim, quando eu vou conversar com um aluno, eu tenho que saber um pouco mais. Não é saber um pouco mais do que ele, não é isso. Mas eu tenho que saber um pouco mais para o diálogo, para a conversa. E aí, se de repente eu estou com uma turma de supervisionados, e eu acho que tem alguma coisa do Roger que é bem válido, eu vou ler, às vezes, pensando naquela turma. E talvez eu não fosse ler num outro momento. Ou se eu fosse ler num outro momento, era com outro propósito. Mas quando eu leio pensando na sala de aula, as pessoas me vêm em mente também. Né? Aquele aluno que, de repente, aquele estudante que, de repente, olha, isso aqui tem a ver com o que ela estava trazendo para o campo de estágio. Então, assim, amplia a minha percepção, amplia o meu interesse. Né? A casa fica cheia de gente. Né? Então, eu estou dizendo que isso, assim, você aprende muito mais. Né? No sexto semestre. Se eu leio um artigo para mim, eu leio com um objetivo. Agora, se eu estou lendo para dividir sobre como é que se estrutura um artigo, quais são os pontos importantes, eu também estou lendo pelo outro. Sim. Então, ser professor, acho que assim, a dádiva, a beleza é nesse sentido. Para mim, né? A professora Carol comentou que, dando aula, ela também acho que tem 2 anos de... Está indo para o terceiro ano de FMU. Dando aula, ela aprendeu muito mais do que no mestrado e no doutorado. Sem sombra de dúvida. Assim como quando você estiver no seu último ano, você vai conhecer os grandes, maiores mestres que você vai ter. Os pacientes. Porque daí você vai pôr à prova assim, tudo aquilo que você viu e algumas coisas que ainda não viu. E que daí não é uma carência institucional. Tem coisas que vão... Acho que tem que ter o básico, tem que ter a estrutura, tem que ter os pressupostos, né? Mas tem coisa que você vai descobrir ali no aqui e agora, com aquelas pessoas que você está se relacionando. Né? O quanto que isso que eu estou trazendo aqui, essas ferramentas, são úteis para aquela pessoa e de que forma. Né? E aí tem o Jung, estamos viajando em diversas... Nós estamos falando das psicologias. Tem um livro fantástico, que eu acho que é da Saraiva, Ana Bock e mais outros 2 companheiros, que não me recordo agora o nome, chamado Psicologias. Sim. Em 89 já existia esse livro, tá? Ele era pequenininho, ele foi crescendo ao longo dos anos, tá? Ele criou corpo, assim. Ele era rosinha, acho que o azul grandão, agora, pelo menos a última versão que eu vi. Mas o título do livro é muito interessante, chama-se Psicologias. São várias formas de conceber esse ser humano. Né? E acho que assim, eu até vendo um pouco aqui do resgate com você, dos professores vindo conversar, o que eu tenho visto, mesmo assim, que é num coro, isso assim, olha, não tem uma abordagem que é melhor, né? de maneira unânime, né? Tem para a pessoa que assim, adotam, né? Para esse profissional. Né? E vai ter, de repente, algum paciente ou cliente, qual que é o termo também mais apropriado, né? Que se encontra melhor também com esta abordagem, né? Ou talvez, não sei se é pela abordagem ou pelo profissional, né? E assim, o que eu tenho visto nesse livro Psicologias, por exemplo, é que eles fizeram umas pesquisas com algumas abordagens assim mais conhecidas, mais com a psicanálise, e aí ele vai falar do comportamental, e tiveram uma experiência com profissional, com pacientes das 2 abordagens, e assim, e no final das contas, não teve uma que se mostrou mais eficiente do que outra. Isso lá, então, de um livro que eu não lembro agora qual é a primeira edição, mas pelo menos em 89 já tinha uma edição. Quando eu dou aula de técnica de pesquisa no 6º semestre, nós estamos vendo artigos. Então, artigos que a gente utiliza é dos últimos 5 anos. E aí, falando de pesquisas, não faz referência a este livro, mas faz referência a pesquisas com outros profissionais e tem o mesmo resultado, de que não tem uma abordagem que se torna melhor do que a outra. Né? Então, eu acho que a gente tem que procurar ser ético, né? Quando eu comento em supervisão, assim, o que pode fazer durante o atendimento? Isso pode, isso não pode? Olha, eu não sei tudo que pode e o que não pode fazer no atendimento. Posso perguntar tal coisa no primeiro atendimento? Posso fazer um trabalho mais dirigido? Posso usar um jogo no primeiro atendimento? Eu não sei se pode ou não pode. O que não pode faltar é a ética.
esse respeito. O que não pode faltar é essa tua atenção genuína com aquela pessoa, para que ela se sinta que você é importante para ela. Que aquele momento que você está dedicando ali para estar com ela, não há nada mais importante para você fazer. E isso ultrapassa qualquer abordagem. O que não pode faltar é a gente conceber que esse ser humano que está na nossa frente, ele é o dono da história dele. E que nós somos instrumentos para isso. Eu acho que, assim, eu vi alguns colegas que aqui vieram de abordagens mais diferenciadas, né? Se trouxe alguém que trabalhava no circo, eu não sabia. Não é? Eu também não. E assim, depois que eu vi aqui a live, eu fui conversar com ela. Assim, caramba, a gente se encontra na faculdade, a gente se encontra no café, e eu não sabia a riqueza que você é nesse aspecto. Então, assim, olha o que esse momento vai possibilitando para a gente. Exato. Eu torço que teus colegas, né, teus colegas estudantes se beneficiem disso aqui mesmo, né? Porque eu acho que é um espaço formidável, né, que ultrapassa fronteiras. Né? Sim. Eu fiquei aqui pensando, né? Vou te contar um pouquinho nesse assunto, mas em que momento você fez o mestrado? Que você me falou da sua trajetória, mas a gente não falou do seu mestrado. Em que momento você sentiu que você queria fazer o mestrado? E qual foi o tema que você escolheu? Olha, eu te confesso que daí eu fui dar uma olhadinha antes de entrar aqui um pouco, estava te esperando, fui olhar aqui, né? E aí, assim, eu me dei conta de uma coisa que não está nem escrito ali, mas foi interessante. Que eu tenho uma vida meio de 5 em 5 anos. Né? Eu sempre, quando era criança, eu gostava muito do número 5. Acho que por causa do Speed Racer, que era um desenho, e o carro dele tinha o número 5. Eu sei lá por que eu gostava do 5, mas eu gostava do 5. Tenho 2 irmãos que vieram depois de mim a cada 5 anos. Então, sei lá, mas assim, eu não entendo nada disso, mas eu sei que é uma coisa que eu gosto. E o mestrado tem a ver com isso. Não fiz mestrado sobre numerologia, não, tá? Mas eu me formei aqui, eu comecei a fazer, então, psicologia hospitalar e psicodrama em 95. Depois de 20 anos, eu fui fazer meu mestrado. Né? E aí eu concluí em 2015. Então, realmente está tudo ali marcadinho, né? Com 5, porque eu não sei. É de 5 e 5, e também, né, não é tipo 2 e 7, não, é 0, 5, 0, 5. Pois é, se você souber essa resposta, depois você me conta aqui também. Então, e como é que chegou essa questão do mestrado na minha vida, né? Então, aí, ia falar tardiamente, mas acho que foi num bom momento. Eu me identifico muito com o estudante da FMU como aquele que realmente vem com uma escola privada, faz uma escola privada, vai batalhar, né? E parece que está meio cerceado a ficar em um lugar, né? Então, assim, eu fui trabalhar. E trabalhando no hospital, um belo dia, eu já tinha ouvido falar dessa questão do mestrado, já tinha ido em alguns mestrados para paquerar, entrar como aluno ouvinte. A coisa não engatou, a coisa não aconteceu. Mas aí, eu estava no setor de cuidados paliativos do Santa Marcelina e tinha 2 colegas que estavam com um calhamaço de papel, assim, aquela cara de concentradas. Elas estavam reunindo, por quê? Porque elas estavam reunindo documentação para o mestrado. Então tem que ter sério também. Esse mestrado é uma coisa séria. Mas eu falei que só vi 3 aqui, né? A terceira pessoa que eu ouvi aqui foi a professora Terezinha, falando que quando ela fez o mestrado, o doutorado, 2 pós-doc. O que é aquilo? 2 pós-doc. Falando da terceiro, né? E tô pensando no terceiro, deu vontade de fazer assim, né? E toca piano ainda por cima, né? E tem vida, tá? Não é? E ela falando que foi maravilhoso, que não foi sofrimento. Né? Então, assim, o meu também não foi, né? Embora tenha não foi sofrido. Houve todo o empenho e transpiração que requer aquilo que você faz com dedicação. Pode dizer assim, ai, como eu sofri. Ai, não tive nada disso também. Então, né? E eu vi minhas colegas ali em cima da documentação. Eu perguntei o que vocês estão fazendo, né? Estão fazendo documentação para o mestrado. Eu falei, o negócio aqui é chique, né? O que é? Onde é que é? Como é que é? E aí elas comentaram que era um mestrado em ensino em ciência da saúde. Eu falei, opa, esse negócio eu gosto. Ensino eu gosto. Ciência da saúde é o que eu faço enquanto atuação. Né? Hospital, psicologia. Como é que é? Olha, mas tem que ser essa semana. Então, eu falei, eu não tenho nada a perder, né? Eu gosto. Não, eu já tenho. Gosto, interessante que é. E aí, eu reuni a documentação que eles estavam fazendo ali, documentação pessoal, currículo,
foto, sangue, né? Bom, e aí reuni o material e me inscrevi naquela semana lá para o processo seletivo do mestrado. Aí fui para o processo seletivo e passei na prova teórica. Tinha uma prova ali teórica, eu passei. Aí vamos para a entrevista. Aí conversei, né? O que você quer fazer? Eu queria até... A gente sempre quer mais do que é de fato, mais do que é possível de fato, né? Então, eu queria fazer um trabalho com cuidados paliativos, com toda a equipe e tal, né? Assim, vinculado ao ensino, como é que é esse processo de aprendizagem. Mas a equipe que eu gostei de pesquisar está passando por alguns processos que, assim, talvez até de migração de setor, que talvez o departamento fosse desmembrar a enfermaria. Bom, mas foi isso que, até esse momento, foi isso que eu propus, e aí foi aceito. Né? Aí entrei para o mestrado dessa maneira. Então, essa foi a entrada. E aí eu fiz na Unifesp, né, esse mestrado. No meio desse caminho, assim, esse grupo que eu queria pesquisar, que era de cuidados paliativos, como eu já te adiantei, não foi possível, ou pelo menos assim, se mostrou que não seria a melhor proposta. E aí eu falei, assim, né, junto com o orientador, uma graça de pessoa, ele não entendia, assim, ele não era da minha área necessariamente, ele era um médico, cardiologista de formação, mas era, acima de tudo, um professor. E isso eu aprendi muito com ele. Então, ele estava disposto a caminhar comigo. Né? Ele não queria que eu fizesse o mestrado dele. Ele queria me ajudar a me escrever o meu. Então, ele respeitou o meu protagonismo nesse processo. Eu tinha que se mostrar claro para ele entender. Até porque ele, por exemplo, e aí a gente acabou trabalhando com psicodrama, e ele se mostrou, certo, me explica o que é, então. Me conta, né? Então, foi muito bacana, foi muito respeitador nesse sentido. E aí, então, o meu mestrado foi a formação da psicologia no contexto hospitalar. É isso que eu quis fazer. Foi um trabalho qualitativo. Foram 6... era o grupo de residentes que tinham lá, que eram 6 psicólogas. E eu queria um trabalho onde elas fossem a voz do trabalho. Elas queriam contar o que é ser psicólogo no ambiente hospitalar. Então, eu fui buscar referencial teórico. Então, assim, quais são as competências necessárias, o que os autores falam, convergem, divergem sobre isso, ao longo do tempo da história da psicologia. Mas, mais do que isso, eu queria que elas contassem. Essa escutativa realmente é fundamental, elas vivem isso na prática como uma necessidade. Então, elas contam ali nesse mestrado, né, nesse trabalho. E aí, o que eu fazia eram grupos de psicodramas com elas. Então, elas traziam as demandas do que era ser psicólogo hospitalar, o que elas estavam vivendo. É o desafio de se deparar com a morte constantemente, se deparar com a morte de pessoas da sua própria idade. Né? Então, assim, elas iam trazendo quais eram os desafios, e aí, através da análise de conteúdo, nós fomos construindo categorias que contavam o que era ser psicólogo hospitalar. Né, nesse contexto. Então, foi através disso. Então, foram várias sessões que foram filmadas, então tinha que filmar. Então, aquela coisa de transcrever, né? Às vezes você tem, assim, um discurso para transcrever. Né? E eu tinha que transcrever o discurso e a imagem. Né? Eu acho no momento atual que nós estamos fazendo, não se parece nada tão absurdo assim, né? Porque a gente está fazendo isso aqui, olha, como é que a gente descreve esse momento, como é que a gente constrói, como é que você... Eu tinha que editar, né? Acho que, de certa forma, se eu pudesse usar uma linguagem mais para os momentos pandêmicos, eu teria que editar, né? O que a gente, e a emoção e o texto. Né? Então, foi com base nisso que eu construí meu mestrado. E aí, durou 2 anos, né? Foi de 2013 a 2015. E em 2015, no segundo semestre, eu fiz a defesa e me tornei um mestre. Eu não sei se de capoeira, mestre Jedi, a gente está definindo ainda o que vai ser. Bom, a gente está em 2020. Alguma novidade para esse ano? Ou foi sobreviver às aulas online? Olha, neste ano, eu escrevi um capítulo de um livro. Tá. Então, era para ter saído num congresso brasileiro de psicodrama que era para ter ocorrido em maio, abril-maio, e aí adiou-se para outubro agora. Também não vai acontecer presencialmente. E aí, existe uma editora que publica muitos livros de psicodrama, que é dentro da Sumo, chamado Ágora. E aí ela tem lançado os livros, né? Então, livro físico, e-book, né? Então, no meio disso, junto de um grupo de 11 colegas, a gente lançou esse livro aqui.
Que legal. Está sendo vendido. Então, esse tem sido aí um nascimento aí em plena pandemia. Muito bom. Estou produzindo, sim, um livro de minha autoria, né? Não tenho peça de quando é que vai ficar pronto, mas que fique pronto com qualidade, né? Que daí é justamente sobre isso, a formação do psicólogo no contexto hospitalar. Ele está aí, está sendo gestado. Muito bom. Né? E para os alunos os alunos que se interessam pelo psicodrama, o que você tem de orientação, incentivo? Tá. Hoje, nesse momento, assim, a gente está com bastante oferta aí de eventos online acontecendo, né? Eu acho que tanto para o psicodrama como para qualquer abordagem que você queira. Assim, participe das atividades, né? Vá em contato, busque espaços que tenham, né? Seja ele hoje virtual ou presencial. No momento está tendo tudo muito virtual, né? Então, eu acho que assim, vá conhecer, né? Tem alguns colegas, por exemplo, assim, que querem se interessar por uma determinada área, um determinado assunto, formam grupos de estudos. Então, esse é um caminho interessante. A escola que eu participo tem 50 anos de existência. E como é que começou? Começou com um grupo de interessados também, como se fossem alunos, né? Já eram pessoas que na época já eram formadas, mas para esse assunto eles eram formados. O que eles fizeram? Encontraram um livro, isso nós estamos falando dos anos 60, e aí foram estudar. E depois souberam que ia ter um evento e foram nesse evento. Né? Então, eu acho que não muda muito a matriz dessa ideia. Eu quero conhecer algo, deixa eu trocar com pessoas que possam me ajudar, né? Aí pode ser um professor, pode ser um evento, assim. Hoje, como nós estamos sem fronteiras, fica até mais fácil. Por exemplo, antes da pandemia, eu fazia pouquíssimos atendimentos online, pouquíssimos. Nunca foi minha preferência. Né? Então, eu acho que isso também a gente acaba comunicando para o outro. Mas considerava isso como algo importante, útil e presente. Tanto é que eu tinha já o meu registro lá no Conselho Regional de Psicologia como quem fazia atendimento online, né? Atendia até pessoas no Japão, então assim, né? Então, mas não era uma frequência, como eu escuto alguns colegas que já tinham um percentual grande de atendimentos ali, não era uma frequência, né? Com essa situação, todas as minhas práticas, elas estão sendo online, né? E, felizmente, eu tenho estado bastante ocupado. Acho que o meu grande desafio é desocupar um pouco, é fazer pausas, né? Ter mais intervalos. Né? Para isso, preservar a qualidade de vida e a qualidade do que se faz. Mas, assim, as aulas todas foram online. E acho que nós conseguimos desenvolver isso com qualidade. Né? Acho que foram muito desafiadoras, mas a gente conseguiu. A supervisão tem sido online. Os atendimentos têm sido online. O curso de formação em psicodrama, nesse momento, com 4 turmas, está sendo inteiramente online. E aí, esse que vos fala também ajudar na capacitação dos outros colegas. E a coisa mais, aliás, assim como você me perguntou, né, para 2020, eu trouxe virtualmente uma argentina, que para mim assim, é um espetáculo de pessoa, que está dando uma capacitação também para psicodramatistas no formato online. Assim, ela atende pessoas do México, do Uruguai, da Alemanha, então por isso que eu trouxe, está dando um curso de formação, e a gente está fazendo num grupo de 40 pessoas quase. Uau! Que legal. Né? Então, são as coisas que a gente tem vivido aqui, né? E tem feito. Então, acho que esse é um caminho interessante para o estudante, e para mim, eu acho que se eu puder adotar um papel, eu quero ser um eterno aprendiz, no estilo mais Gonzaguinha possível, que está sempre querendo aprender. Porque acho que o dia que você considerar que você não tem mais nada para aprender, acho que também não tem mais nada para fazer aqui. Seja nesse planeta, ou seja nesse papel que você tem. Uhum. Então, para os estudantes, assim, vá em busca, dialogue, leia, legal. Converse, convide. E tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar e que eu não te perguntei? Da gente ter e manter essa curiosidade pela vida, pelas pessoas. Eu acho que essa chama, eu acho que é um incentivo, é um disparador importante para a gente. Essa chama de curiosidade pela aprendizagem, pela relação. Legal. Eu acho que os professores trouxeram isso também, né? De você tem a sua abordagem, mas isso não significa que você não pode ver uma palestra de outra e se interessar e também estudar, né?
Não, acho que só enriquece. Eu não tenho bem certeza, mas eu penso que a gente acaba tendo uma de referência. Como se fosse um idioma. Você tem tua língua materna, você tem aquela língua que você se identifica, né? Você não escolheu ter, né? De repente você escolhe ter uma abordagem. Então, acho que isso acaba sendo a tua principal língua de comunicação. Mas se você tiver outros idiomas, te enriquece tanto. Quando você tem a oportunidade, né? E eu tive, através da profissão, de viajar assim para fora do país, muito oportunista, porque eu ia passeando. Quando eu fui para o México, por exemplo, eu fui numa época de férias, e queria conhecer o Dia dos Mortos lá no México, né? Tinha visto aquele filme que eu comentei com você, um desenho maravilhoso. Falei assim, deixa eu ver se isso daí é muito estadunidense ou se é fato, né? E pude ver ir para um cemitério e ver festa no Dia dos Mortos. É bem diferente do Brasil. A tristeza e a alegria não são excludentes, né? E assim, e aí eu mandei um singelo e-mail para uma escola de psicodrama que tinha lá, falando que eu estava indo viajar, se teria algum evento para participar, né? Essa escola respondeu, eu fiz um trabalho lá, ainda ganhei um dinheirinho para pagar a viagem. Então, assim, conheci gente e fui viajar por lugares, conhecer lugares que não é lugar de turista, é lugar de morador, né? Então, eu acho que essa coisa de você sair um pouco do teu habitat, do teu convencional, você acaba compreendendo até melhor quando você volta ao teu dia a dia. Então, assim, você sair um pouco da tua abordagem e conhecer outras, você enriquece a tua visão. Né? Isso que você comentou, né, do Dia dos Mortos, você trabalha no hospital, então você trabalha com a finitude, você trabalha com o luto. Sim. E ver uma forma de lidar com o luto tão diferente da nossa, isso também abre muito a nossa mente, né? Abre outras possibilidades. Talvez seja uma coisa que eu não trouxe muito para você aqui, que pode ser interessante, né? Porque eu nunca me dei conta. Eu já vi alguns colegas, alguns alunos que assim, não, eu quero trabalhar com finitude mesmo. Para mim nunca foi muito claro isso. Não foi. Eu acho que eu fui tragado por algumas coisas também me escolheram ali, né? Eu vi alguém falando aqui também com você sobre a escolha do mestrado, que não nasceu já querendo fazer mestrado, mas as coisas meio que foram entrando enquanto estar disponível para isso. Eu acho que trabalhar no hospital também surgiu dessa maneira. E trabalhar no hospital, a questão da morte, da finitude, ela foi se fazendo um presente, porque não é uma coisa fácil. Eu acho que não é uma coisa tranquila. E aí depois eu me vi realmente escolhendo trabalhar em cuidados paliativos, né, com algo tão intenso, né? Porque quando as pessoas... Eu lembro de eu adolescente, tinha um termo que era assim, quando alguém tinha uma doença que incurável, irreversível, no senso comum as pessoas falavam assim, quando o médico comunicava, olha, essa doença não tem cura. Eu lembro dos familiares falando assim, olha, o tio tal, ou fulano, ou determinada pessoa, coitada, ela foi desenganada pelo médico. Quer dizer, olha o termo, né? Desenganado. Quer dizer, então, que quando a gente não tem essa informação de que está prestes a morrer ou está com o prazo de validade já estabelecido, nós somos enganados. Nós fizemos enganados, como também vivíamos enganados antes da pandemia. Né? Então, assim, essas descobertas, né? Como é que a gente convive com isso? Né? E não é uma área de atuação de pessoas mórbidas, né? Assim, que ficam arrastando a caveira como um gorrinho, não. São de pessoas que eu tenho descoberto que amam muito a vida. Pessoas que trabalham, pessoas com quem eu convivo, tá? Assim, que tenho visto assim, né, nessa área, porque amam muito a vida, de poder valorizar e transformar. Não são de pessoas perfeitas, que essas pessoas perfeitas, ou até normais, né, como o novo normal, também assim, eu não sei muito bem o que é isto, né? Mas são pessoas que amam a vida. E aí eu tenho encontrado isso nesse segmento, né, dos cuidados paliativos, com pacientes, com familiares e com os colegas de trabalho ali. E eu percebi que havia uma força muito grande. Acho que por nós sermos tão insuficientes perante a morte, somos tão poucos, seja eu, psicólogo, fisioterapeuta ou médico, a gente percebe a necessidade de a gente estar junto. E aí você vê, eu pelo menos vivenciei isso muito, a importância do trabalho interprofissional, de verdade, porque a gente tem que se somar. E esse ser humano ele é tão superior a qualquer abordagem, né? Imagina qualquer profissão, você imagina uma abordagem específica da psicologia. Não, ele é muito maior a tudo isso. Então, por isso que a gente tem que somar força. Ótimo. Muito legal. Eu gosto muito dessa área. Eu não me vejo indo para o hospitalar.
Mas eu gosto muito de conhecer essa questão do luto, me interessa muito. Eu não sei se algum dia eu vou acabar trabalhando com isso, mas eu acho muito interessante lidar com isso, acolher as pessoas nesse momento. Eu acho lindo. Você pensa em trabalhar hoje, assim, se fosse a decisão hoje, e não tem que ser para a vida inteira, mas você gostaria de estar em que tipo de área de atuação na psicologia? Eu me interesso pela psicologia analítica, então eu penso na clínica, mas eu penso em desenvolver algo no social usando a psicologia analítica. Então, você vai trabalhar com luto, porque na clínica e no social, as pessoas morrem. As pessoas perdem, né? Sim, Então, você vai trabalhar. Se é você vai estar verdade. inserida no hospital, né? Se você vai estar dentro do hospital. Mas essas temáticas que a gente atua, está na vida. Estão presentes na vida, é verdade. Então, vai estar com a gente. É que no hospital ela está muito mais presente, né? Mas ela não deixa de estar presente nos outros contextos, é verdade. Muito bom. Gostaria de deixar, então, uma última mensagem para os alunos? Eu acho que siga o seu coração, siga a sua mente, dedique-se àquilo que você faz. Se for a psicologia mesmo, né? Abrace isso. Né? Você acho que ao longo do tempo a gente vai continuar ouvindo que não é a profissão que dá dinheiro, mas eu ouvi falar de muitas profissões que têm uma fama de darem muito dinheiro e que nesse momento elas estão totalmente ausentes. Eu nunca vi a psicologia ser tão convocada para estar presente. Seja para fazer uma live e aí falar o que pensa, mas assim, é para fazer uma live, é para dar uma entrevista em outro tipo de rede, é para prestar atendimentos. Então, é sinal que parece que tem uma grande relevância essa área profissional. Se não, assim, se fosse descartável, vamos convocar aquilo que realmente importa. E os psicólogos estão sendo convocados muito fortemente. Né? Então, o que nós estamos vivendo desengana, né? Porque a gente tinha uma expectativa, estamos na sala de aula agora, né? Aliás, estamos voltando para as aulas, a gente tinha acabado de tirar, a gente estaria voltando de férias, as suas viagens, estaríamos voltando agora para o novo semestre, né? Só que a vida, ela mostra de um outro jeito, né? Ela se mostra de algum jeito. Eu acho que o mundo está nos ensinando alguma coisa que tomara que a gente aprenda, né? E a psicologia é convocada a fazer parte dessa construção nova, né? Com essas demandas. Então, acho que como nós você temos um colocou, espaço. um dos trabalhos mais fundamentais hoje é o da psicologia, né? Eu tenho visto que sim. Né? Muito na minha atividade, tenho visto que sim. E te agradeço muito esse convite, viu? Te agradeço muito esse momento, esse convite de poder olhar para a própria história e poder pensar em caminhos e ouvir os colegas. Acho que você está oportunizando também que nós, professores, possamos nos conhecer um pouco mais. Porque ali na sala dos professores é muito corrido, né? Não dá tempo também de saber a história do outro. Por mais que se tenha alguns outros caminhos, vai tomar um cafezinho, eventualmente com uns e outros, e faça alguns encontros, está vindo aqui de uma outra qualidade, e não sendo físico. E para mim isso é um aprendizado. Te agradeço, viu? Eu fico feliz. E te agradeço de coração, professor. Gostei muito de conhecer. Como eu disse antes, eu não tinha ouvido falar assim tão profundamente sobre o psicodrama e achei bem legal. Muito, muito necessário. Eu acho que facilita bastante trabalhar com algumas pessoas que de outra forma não estariam se abrindo. E eu acho que assim como eu abri aqui com você falando que o ser humano sem vínculos não existe, agora a gente tem um vínculo. Eu vou te amolar mais vezes também. Ah, tá bom. Trocarmos mais figurinhas. Com certeza. Muito obrigado. Então, eu gostaria de falar tchau para a boneca também. Eu acho que elas participam, né, dessa entrevista, então vamos terminar com elas. Obrigada, Lúcio. Um prazer e a gente vai se falando, tá bom? Obrigado. E eu, enquanto Frida, te agradeço porque eu acho que você ajudou o Lúcio a ser mais humano. Tá ótimo, foi um prazer, Frida. E muito obrigado, objeto aí que a Patrícia trouxe. Para mim, quando eu te vi,
eu olhei e vi um bailado. Para mim eram dançarinos. Ah, legal. Tá Obrigadão. ótimo. Tá Obrigada, prazer. E que a gente continue se cuidando, lavando as mãos, usando máscara, né? Cuidando de nós e cuidando dos outros, enquanto for necessário. Tá bom? Obrigadão. Bom, pessoal, esse é o livro no qual o professor escreveu um capítulo. E esse é o Instagram da ABPS, que é a Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima!